Quais características um homem saudável admira em uma mulher? Ah, isso é muito pessoal, né? Isso é muito pessoal, né? Assim, é muito pessoal no sentido de ser pessoal ao mesmo tempo importante. Que eu fiz essa pesquisa já em alguns cursos que eu fiz, era uma pergunta que vinha, né? Então você percebe se o homem está na polaridade masculina exatamente nesse tipo de pergunta, né? Se você perguntar para um homem que de repente está numa polaridade ali de menino, né, esperando algo ali da sua infância, do seu menino, do seu pai, da sua mãe, que não houve uma transição saudável da adolescência para a fase adulta, né? Não houve algo ali que fez com que esse menino de fato pudesse virar um homem. As respostas são muito diferentes de um homem saudável, tá? Então você pega um masculino doente, não homem não, um masculino saudável. Um masculino doente, geralmente ele vai achar que a característica que ele mais admira de uma mulher feminina é o posicionamento, ela ser empoderada, ser forte, ela, ela ser uma puta profissional, né? Isso é do caralho, ok, né? Mas assim, se você perguntar para um masculino saudável, teoricamente, eu falaria introspecção, eu acho muito, muito interessante, né? Sensibilidade, né? O poder de sedução, a flexibilidade, né? Subjetividade, subjetividade, acho que é a melhor delas, né? Então eu olho muito mais para isso, né? Do que para outros atributos, mas é uma questão pessoal, né? Acho que é uma boa dica para vocês, mulheres, perguntar para eles e você saber a resposta deles, porque além da dica que eu dei, né, sobre o masculino saudável, que é o posicionamento, a agressividade, a expansividade, né, é a ordem, onde o homem está, o masculino saudável existe ordem, né, seja ela onde for. Então, é uma boa dica de vocês perguntarem também. A Karen já coloquei, já vou colocar, já vou perguntar pro boy. Ai, meu Deus, esse seu boy, Karen. Esse homem, gente. Daqui a pouco ele vai estar no retiro, porque ele foi buscar ela no retiro, eu já peguei ele, falei, olha, no próximo você vem com a gente. Ele já tá indo aos pouquinhos, né? Mas você vê que a mudança do homem, ela vai acontecendo de acordo com a mudança da mulher também, né? Você vê o quanto a mulher vai entrando nessa conexão com ela mesma, ela vai permitindo com que o homem a veja mais. Enquanto a mulher ela tá ali querendo competir com o homem não consegue enxergá-la, porque ele enxerga o masculino dela. Quando ele vem, quando ela tá no feminino dela, não é porque ela tá aqui com o ombro aparecendo, só com a vestimenta, com o externo. O que tem por detrás desse externo? Qual é o real comportamento dessa mulher? Né? O que, que tem dentro desse feminino? O que, que ele mostra? O que, que atrai o masculino? Né? Então, é importante você, mulher, entender quando você se olha no espelho e você fala assim, puxa, isso é interessante em mim. Isso é bom em mim. Isso eu gosto em mim. Então, eu fico um pouco mais nisso daqui. Você vai ver que naturalmente isso vai despertar o homem a olhar para você. Quando você está aberta para você mesma. Porque nunca é sobre o outro. É sobre você. Quando você, mulher, se abre para você, naturalmente o seu feminino ele começa a aflorar mais e o homem começa a te olhar mais. Ele começa a perceber que tem algo diferente. Eu não enxergo mais o conflito com aquela mulher. Eu vejo a atração. Tem algo que me atrai. E não um conflito constante. Né? Porque quando a mulher está muito na polaridade do masculino, ou o homem ele vai embora, ou ele fica e perde a força. E essa mulher toma conta. Não é isso? Exatamente. Né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, quando a mulher, com a inteligência do feminino, com a sensibilidade do feminino, com a flexibilidade do feminino, quando a mulher ela vai entrando em contato com isso, ela vai deixando isso aflorar, ela não entende que ela está sendo vulnerável, que ela está sendo manipulada, porque, né, o medo, eu vejo que a insegurança das mulheres é que os homens eles vão me manipular, eles vão fazer de mim o que quiser. Então, não é sobre isso.
né? Vocês acham que eu não deixo o Edgar me manipular? Claro que eu deixo. E ele sabe. E eu sei que ele está me manipulando. Só que ele vai até onde eu permito. Ele vai até onde eu quero que ele vá. Quando eu vejo que ultrapassa o meu limite de permissão, ele logo percebe e ele recua. Porque aí eu entro no meu masculino e eu tento bater de frente com ele, e aí entra o conflito entre nós dois. E aí ele percebe, poxa, acho que aqui eu já tenho que tirar um pouco o pé do freio, e aí eu volto pro meu feminino. E assim também acontece ao inverso, né? Quando ele entra na esfera, que é bem difícil isso acontecer, porque eu acho que o Edgar, ele tem naturalmente isso muito equilibrado nele, assim, trazendo um... É óbvio que a gente não traz muito esse olhar terapêutico para dentro de casa, a gente vive sem ficar olhando muito terapeuticamente, mas o Edgar, ele tem isso de forma natural, né? Eu acho que a criação dele foi muito equilibrada nesse sentido também, né? A mãe, o pai, ele conseguiu perceber bem como que era o olhar para a mãe, o olhar para o pai, e ele trouxe isso para ele. Então, assim, eu falo que o Edgar, ele é um terapeuta nato, que ele não precisa de um monte de coisa que a gente faz, porque ele já tem de forma natural, né? Então, e isso é uma coisa que eu admiro muito nele, ele traz isso. E esse equilíbrio, essa sensibilidade dele perceber a hora que ele precisa recuar, a hora que ele precisa tirar o pé do freio, que ele precisa mudar o comportamento, isso vem do quê? Isso vem do feminino dele, da polaridade do feminino dele. E quando o feminino dele vem atuando, eu também olho e percebo. E falo, poxa, tem horas que eu falo, ó, ok, e aí é onde eu entro. Eu não vou entrar num conflito de disputar o feminino com ele. Eu entro no meu silêncio, fico aqui no que é meu e deixo ele voltar no tempo dele pro masculino dele. Porque ele precisa disso, né? Antes, o Edgar sempre foi muito famoso por ser o calado, né? Não falava muito. Nunca foi de falar muito. Quem conhece o Edgar aqui, tem bastante gente que conhece o Edgar há muito tempo, pode dizer, nunca foi de falar muito. Hoje ele tá muito mais falador, muito mais falador. Hoje ele fala, parece que a gente meio que inverteu quando nós começamos nos relacionar. Ele começou a falar mais e eu comecei a ficar mais no meu silêncio. E antes era ao contrário. Por que será? Né? Porque agora ele saiu desse lugar de ficar no silêncio dele, que era o que ele precisava para poder se entender, para poder sentir o ambiente, se aquela pessoa podia ser amigo dele, se não podia. Era o feminino dele atuando o tempo inteiro. E agora ele vem. Eu vou com o meu masculino, eu vou conversar, eu vou sentir essa pessoa, vou sentir essa energia de forma diferente. Não no meu silêncio, mas me mostrando presente, marcando a minha presença como o macho, como o masculino vem e marca seu território. Porque é essa a função do masculino, ir lá marcar o território dele. Mostrar que ele veio, ele chegou para chegar. Exatamente. A gente é uma, como eu disse no começo, né? A gente é uma construção de diversos erros, né? Então, a gente não nasce sabendo, a gente vai errando, 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 Sim. errando, e a gente precisa aprender de alguma forma, né? Então, é isso que a gente precisa ter bastante consciência do que a gente passou para poder melhorar o que a gente fez, né? De alguma forma. Do que a gente passou, do que a gente, né? A situação que a gente lidou com alguns aspectos, né? E o quanto isso muda a nossa vida, né? Profissional, pessoal, né? Relação com os pais, com a família, enfim. É muito importante. O palhaço Zapping, o Gunininho, falou que é confuso. Esse é um parceiraço, admiro demais, cara. Hum, gente, até minha mãe entrou na live hoje. Um brinde à mamãe. Olha o meu feminino vindo me sustentar, né? Porque o nosso feminino e o nosso masculino, gente, como eu e Damares falamos na live passada, você sustentar e encontrar e se conectar e equilibrar o seu masculino e o seu feminino depende muito do seu olhar para o seu pai e para sua mãe. Como você olha para sua mãe? Como que você olha para todas as mulheres que vieram antes de você? Porque o seu feminino vem dela. O masculino vem do pai. Então, como que a gente olha para os nossos pais? Quais são os grandes conflitos? Quais são os grandes julgamentos que nós temos em relação aos nossos pais?
para que a gente não permita que esse equilíbrio se estabeleça entre nós, dentro de nós. Porque o julgamento ele é muito maior. Quando a gente consegue olhar para os nossos pais de uma maneira saudável, honrando e aceitando tudo como foi e dizendo sim, essa é a mãe certa para mim. O meu feminino vem dessa mãe. E não importa como é o feminino da sua mãe, não importa qual é a história da sua mãe, não importa nada que foi vivido em relação aos conflitos que existiram entre vocês. Simplesmente pelo fato dele ser seu pai e dela ser a sua mãe e a vida ter vindo para você através deles, você olhar para eles com honra e tomar essas duas polaridades dentro de você. Gato, o que você tá? Você tá batendo na mesa? Não. Não? Tá fazendo um barulho assim como se estivesse batendo. É seu cachorro aqui, seu filho quadrúpede aqui dando Ah, trabalho. tá. Então, quando você traz essa união para dentro de você, fica muito mais fácil de você encontrar esse equilíbrio e daí partir para esses conhecimentos, vir para um lado cognitivo, racional e entrar num conhecimento mais profundo sobre tudo isso. Mas é o que, naturalmente, eu digo que o Edgar traz. O Edgar não traz julgamentos naturalmente. Uma das poucas pessoas que eu vejo que não traz julgamentos em relação aos pais. Então, para ele, isso vem de uma forma muito natural, porque ele sempre disse sim aos pais, e a história dos pais, e a história dele com os pais. Sim, é isso, foi isso. Tipo, não traz conflito. Ele nunca quis mudar. Então, para ele, isso trouxe um equilíbrio natural. E que, na verdade, ele vem desenvolvendo, agora ele vem trazendo uma nova consciência, lapidando, trazendo para o cognitivo, para o racional e trazendo esse despertar em relação a esse homem saudável. O que é esse homem saudável em mim? Agora eu posso entendê-lo, porque antes ele apenas sabia que existia uma fonte dentro dele, né? Que ele vem dessas duas polaridades. Então, quando a gente tem essa consciência muito clara para a gente, quando a gente toma os nossos pais, fica muito mais fácil da gente trazer a compreensão dessas polaridades e encontrar o equilíbrio entre as duas, né? Porque também veio uma pergunta aqui, né? Como achar o equilíbrio? Primeira coisa, né? Olhar para mim, primeira coisa, você olha para o seu pai, para sua mãe, toma eles no seu coração, reconhece que essas duas polaridades vêm deles e eu não julgo eles por nada. Eu não julgo porque o meu pai foi um homem frouxo, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe foi uma mulher submissa, porque ela não teve voz para me defender. Enquanto entrar nesses julgamentos de querer que tivesse sido como você quer, você entra num conflito muito grande e desequilibra uma das suas polaridades, porque você toma partido de um ou do outro. Então, você é como se você valorizasse mais ou o pai ou a mãe de acordo com os seus julgamentos. Então, isso já desequilibra uma parte da sua fonte, né? E aí, a partir disso, você começa a desenrolar e se permitir e entender como funciona daqui para frente racionalmente, e aí você começa a aplicar na sua vida outros tipos de comportamento, trazendo consciência, né? Quais são as características que eu estou desenvolvendo mais, que eu estou tendo mais como evidência, as características masculina ou feminina? Nesse momento da minha vida, talvez eu precise estar mais no feminino, talvez eu precise estar um pouco mais no masculino, mas é você conhecer e dançar entre as duas, né? Trazer equilíbrio.